Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo de experiências com o PIC. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês dois erros que eu cometi no desenvolvimento desse sistema, né, para ler ou decodificar esses controles de portão eletrônico. Então quem assistiu o último vídeo, eu falei que eu tinha a intenção de usar o modo de comparação, né, que na realidade eu usei o modo de comparação para detectar aquele tempo inicial de 10 milissegundos que o controle manda ao ser pressionado o botão, né, ele põe o pino RB0, né, do PIC em nível baixo, então por 10 milissegundos. Então eu usei o modo de comparação para detectar aqueles 10 milissegundos, e eu disse que a minha intenção era usar o modo de captura para medir a duração dos pulsos enviados pelo controle. E no vídeo ali eu disse também que eu não consegui fazer funcionar o modo de captura, e eu usei uma alternativa, que foi usar a interrupção externa e o timer zero para medir essa duração desses pulsos. E no vídeo de hoje, então, eu vou mostrar para vocês os dois erros que eu cometi, que fizeram com que o modo de captura não funcionasse. E isso aí me custou dias e dias pensando, quebrando a cabeça, porque eu sou um cara meio obstinado. Então eu não me conformava que o modo de captura não tinha funcionado para fazer essa medida. E aí eu disse no vídeo anterior, né, que eu ia tentar solucionar o problema e posteriormente faria um novo vídeo mostrando o software, então, usando o modo de captura. Então hoje eu vou mostrar para vocês esses dois erros. O primeiro erro que eu cometi, então, foi um erro de configuração do PIC. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no datasheet. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ir lá para o PIC 16F88, tá? Eu posso selecionar qual pino eu quero usar no modo de captura ou no modo PWM também, tá? Ele permite que eu use, conforme essa imagem aqui que vocês podem ver, o pino RB0, tá aqui, RB0 CCP1, ou o pino RB3, também pode ser o CCP1, tá? Então eu seleciono qual desses dois pinos eu quero usar para fazer a captura. Perfeito? Eu estava usando o RB0, porque aqui no RB0 eu também tenho a interrupção externa, certo? E no software eu utilizo a interrupção externa em conjunto com o modo de comparação. O modo de comparação, o pino CCP1 aqui no caso não interfere, tá? Da maneira que foi configurado o modo de comparação. Perfeito, pessoal? Mas para o captura aqui, a seleção do pino vai interferir. Tá? Então eu uso o pino RB0, que é o pino 6 do PIC aqui. E aí o que aconteceu? Para selecionar entre o pino RB0 ou o pino RB3, eu uso os bits de configuração. Perfeito, está aqui, que é o config1, o registrador config1, este bit aqui. Perfeito? Então, o que eu fiz? Eu vim aqui no datasheet, os pinos de configuração, eu olhei aqui, tá? O primeiro aqui ele vai são proteção de código, é esse bit aqui, certo? O bit 14, que configura entre o pino RB0 e o pino RB3. Está aqui, ó, CCP1 Pin Selection Bit.
Perfeito? Seleção, bit de seleção do pino CCP1. E aí eu olhei o seguinte, bom, como por padrão, olha bem pessoal, no reset, por padrão ele carrega esse bit aqui com 1, aí eu olhei aqui, bom, 1 CCP1, função no pino RB0, eu disse, ó, beleza, então tá, já está configurado, não preciso mexer nisso aqui, porque por padrão ele já está o RB0. Ocorre que, se vocês olharem nos vídeos anteriores, onde eu dou uma explicação rápida aqui do programa, eu passo aqui pela configuração dos bits aqui de configuração, vocês vão ver que esse pino aqui, que é esse bit aqui, estava configurado para o RB3. Perfeito? Porque esse aqui é um modelo que eu uso padrão, um modelo de projeto padrão que eu uso, e no meu modelo padrão isso aqui estava em RB3. Isso aqui é uma palavra, tá, que está dentro desse include aqui, desse arquivo aqui, que ele facilita a configuração aqui dos fuse bits aqui, os bits de configuração. Então ele facilita aqui para você identificar o que está sendo configurado, tá? Então aqui estava CCP1 RB3 e por isso não tinha jeito de eu fazer a captura, certo? De eu fazer o modo de captura funcionar, porque o meu receptor de RF estava conectado ao pino RB0 e eu estava capturando o pino RB3. Tá? Então foi um descuido aqui na configuração, certo? Olhando aqui, como eu disse, que por padrão ele estava o RB0, mas eu me esqueci de conferir aqui, e aqui estava configurado para o pino RB3. Então fica aí a dica, pessoal, sempre dá uma conferida nas coisas aí que vocês têm. Cuidado aí com os Ctrl+Cs, Ctrl+Vs da vida, cuidado com os modelos padrões, tá? Que vocês já podem ter, porque isso aí às vezes engana. Como eu disse, isso aqui é um modelo padrão que eu tenho, tá? Ele dá as configurações iniciais, então eu já tenho um esquema aqui padrão, e por padrão meu aqui, isso aqui estava no RB3 e eu esqueci de conferir. E como é que eu descobri que o problema, um dos problemas, né? Porque depois eu descobri que havia outro problema, mas no começo, como é que eu descobri que o problema era essa configuração? Bom, eu desconectei do pino RB0 o receptor de RF. Pensei, pô, alguma coisa está de errado ali. Conectei no pino RB0 um gerador de funções. Selecionei uma onda quadrada, nível TTL, né, de 0 a 5 volts. E aí, eu fui testar o meu sistema. Aí eu percebi que na realidade eu criei o sistema, eu eliminei aquela parte da comparação, toda aquela parte lá, e só fiz só deixei funcionando a parte de captura, certo? A parte no software onde gerava a captura. E aí eu liguei o gerador e vi que a captura ela sempre dava em torno de 9 milissegundos. 9 milissegundos, eu podia variar a frequência do gerador de funções, sempre 9 milissegundos. Aí eu cheguei à conclusão que então o sinal que estava... o PIC não estava medindo o sinal que vinha do gerador. Tá? Porque eu conferi toda a lógica ali da captura, estava tudo correto. Então eu cheguei à conclusão que o PIC não estava medindo o sinal que vinha do gerador. Aí foi onde eu resolvi olhar de novo essa parte aqui das configurações, dos bits de configuração, da seleção do pino RB0 e RB3, e aí sim eu fui olhar na minha configuração aqui, constatei que aqui estava selecionado para pegar o pino RB3, beleza? Aí eu fiz essa modificação, então coloquei aqui para RB0, certo? Recompilei o programa, programei o PIC de novo e aí sim ele
funcionou o modo de captura perfeitamente. Tá? Eu variava a frequência no gerador e ele media com bastante precisão. Então aí foi onde eu descobri o problema. Feita essa correção, então eu me dei por satisfeito, pensei, cara, tá aí o problema, né? Tudo resolvido então. Fiz essa modificação, coloquei de novo o meu sistema usando modo de comparação, modo de captura, né? Que era a minha concepção original, e para minha surpresa não tinha jeito de funcionar. Tá? Não funcionava, o sistema media outras coisas, tá? Quando eu pressionava o botão do controle, ele não media o pulso, porque eu já sabia que esse pulso, né, conforme os outros vídeos, tinha que dar ali em torno de 490, 500 microsegundos, mais ou menos. Ele não dava essa medida, e aí começou mais uma quebradeira de cabeça, tá, para descobrir qual era o problema. E depois de mais uma montoeira de dias pensando, quebrando a cabeça, matutando aquilo ali, então eu descobri o segundo erro, que aí era um erro de lógica, tá? Não era mais um erro de configuração ou algum erro de programação. Assim, era um erro de programação, mas era um erro de lógica, tá? Que eu vou explicar esse erro para vocês agora. Eu fiz aqui um fluxograma, tá? De como é que era a parte das interrupções do meu sistema original, que não é aquele que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Essa aqui era a concepção original, tá? Então, como é que funcionava? Nós tínhamos lá, vou dar uma rápida explicação, tá? E daí eu vou entrar no erro para vocês. O receptor de RF, quando eu não pressiono o botão, ele fica variando lá, entre nível alto e nível baixo, fica variando constantemente. Tá? Então eu tinha que medir, através das interrupções externas, no pino RB0, borda de subida e descida, tá? Eu tinha que fazer a medida. Quando ele tinha uma borda de descida, ele acionava o timer 1, beleza? E se o timer 1 chegasse no tempo de 10 milissegundos, ele então acionava a interrupção do módulo CCP no modo comparação, certo? E daí ele mudava, reconfigurava para o modo agora de captura, não era mais modo de comparação, e aí sim ele ia medir, através do modo de captura, a duração dos pulsos. Tá? Então vamos imaginar o seguinte: tinha uma borda de descida, eu não pressionei o botão ainda, tinha uma borda de descida, o meu sistema, quando iniciava, ele estava configurado para capturar no pino RB0 uma borda de descida. Então, quando ocorria essa borda de descida, ele desviava para a interrupção, salvava o contexto. Ele testava se era uma interrupção externa no pino RB0. Se fosse uma interrupção externa, ele então vinha, fazia o tratamento dessa interrupção externa, que consistia no seguinte: bom, eu estou no pino de descida, então eu limpo o timer 1, ligo o timer 1, perfeito, e saio, restauro o contexto, reconfiguro agora para capturar uma borda de subida, restauro o contexto e saio da interrupção. Vamos imaginar que antes de dar 10 milissegundos ele dava uma borda de subida, certo? Porque, como eu disse, o receptor ficava variando entre nível alto e nível baixo. Então ele ocorria uma interrupção de novo, salvava o contexto, foi interrupção externa no pino RB0, sim. Então agora ele desligava o timer 0, reconfigurava para a borda de descida, perfeito, para capturar agora de novo a próxima borda de descida, né? Detectar. Restaurava o contexto, saía da
interrupção. Vinha uma borda de descida, então ele vinha de novo, interrupção, salvava o contexto, foi interrupção externa, sim. Limpo o timer 1, limpo o timer 1, ligo o timer 1, reconfigura para a borda de subida, tá? Interrupção externa, restaura o contexto, sai da interrupção. Agora vamos imaginar que eu tinha apertado o botão, então deu aquele tempo de 10 milissegundos agora em nível baixo. O meu timer 1 estava contando, porque eu capturei a borda de descida e ficou em nível baixo. 10 milissegundos. Ocorreu agora uma interrupção do modo comparação, no módulo CCP, modo comparação. Por quê? Porque o meu timer 1 chegou naquela configuração que eu tenho aqui no início, nos registradores, deixa eu achar aqui. Aqui, porque eu configurei o CCP1H, CCPR1H e o CCPR1L para chegar em 18.000. Então, se o timer 1 chegasse a 18.000, a contagem, né, do timer 1 chegasse a 18.000, então passou-se ali, se eu não me engano, 9 milissegundos, ele gerava a interrupção, aí vinha para cá, foi interrupção externa, não, foi interrupção do módulo CCP, sim. Aí o que ele fazia? Ele desligava a interrupção externa, essa era a minha lógica, desligava a interrupção externa, porque agora eu não ia mais usar a interrupção externa, reconfigurava o módulo CCP agora para modo de captura e não mais modo de comparação, configurava para captura de borda de subida e restaurava o contexto, saía da interrupção. E aí o que acontecia? Tá? Qual era a lógica? Então dava a borda de subida, deixa eu abrir aqui para vocês a imagem, né? Aqui, deixa eu pegar esse aqui, tá? Então é aqui que nós estávamos, ó. Borda de descida, ele capturou, passou 10 milissegundos, mais 9 milissegundos mais ou menos por aqui, ocorreu a interrupção da comparação, perfeito. Aí eu fiz aquela reconfiguração do modo agora para capturar a borda de subida, que era a próxima borda de subida, que já são os pulsos enviados pelo controle, tá? Então, capturou. Então, vamos dizer, saiu da interrupção, veio essa borda de subida aqui. Perfeito. O que ele fazia? Gerava uma nova interrupção. Foi interrupção externa? Não. Por quê? Porque no meu entendimento eu tinha desabilitado a interrupção externa. Beleza? Então, não foi interrupção externa. Ele fazia primeiro esse teste aqui de interrupção externa, não foi interrupção externa, era interrupção do módulo CCP, sim, porque foi essa borda de subida aqui, né? Eu tinha configurado captura da borda de subida. E aí ele fazia o tratamento dessa interrupção aqui. E o tratamento aqui dessa interrupção aqui, então, consistia em como foi a borda de subida, e eu tenho que medir essa duração aqui, e o módulo CCP usa o timer 1, tá? Então aqui eu zerava o timer 1, ligava o timer 1, reconfigurava o módulo aqui para capturar agora a borda de descida. Perfeito? Então saía da interrupção. Quando chegasse a borda de descida aqui, tá? Ele gerava a interrupção novamente, vinha aqui, foi interrupção externa, não, tá? Porque lembrando, eu desliguei a interrupção externa, então não foi interrupção externa, essa era a minha lógica. Tinha sido a interrupção do CCP, foi, aí ele fazia o tratamento do CCP, tá? Que era desligar o timer 1,
copiar o conteúdo dos registradores CCPR1H e CCPR1L para os registradores pulso, reconfigurar o módulo para agora para a próxima borda de subida, tá? Porque agora eu tinha capturado essa borda de descida, agora eu tinha que capturar essa próxima borda de subida aqui. E aí ele saía do módulo, tá? Então essa era a lógica, para mim, perfeita, tudo tem que funcionar, eu tinha desabilitado a interrupção externa, então a coisa tinha que funcionar, tá? E aqui é que está o erro meu, nessa lógica aqui que eu vou explicar agora para vocês. O PIC, ele tem 2 bits que controlam as interrupções, tá? Que tem relação com as interrupções. Então, deixa eu vir aqui. Vamos ver aqui int_com. Tá, nós temos aqui alguns bits estão no registrador int_com, né? Outros bits estão nos registradores PIE e outros bits estão nos registradores PIR. Tá? Vamos dar uma olhada primeiro aqui no int_com. Então nós temos aqui no int_com esses é o GIE, tá? Ele é um bit que controla, ele é uma chave geral das interrupções. General Interrupt Enable, tá? Ele habilita as interrupções gerais, vamos dizer assim. Esse segundo bit ele habilita as interrupções por periféricos, tá? Então, dependendo da interrupção que eu estou usando, eu tenho que habilitar essa daqui. E para todas as interrupções que eu quiser usar, esse bit aqui tem que estar habilitado, tá? Então aqui eu habilito a interrupção do timer 0, aqui eu habilito a interrupção externa no pino RB0, tá? E os bits aqui que tem o IF aqui, eles são as flags de interrupção, tá? Então sempre que ocorrer o evento de interrupção, essa flag é setada, perfeito? Se essa flag for setada e a interrupção, o bit de habilitação da interrupção respectiva estiver habilitado, ele vai ocorrer a interrupção. Então vamos dizer o seguinte, e aqui no pino PIR nós temos também flags de interrupção, e no pino PIR, no registrador PIR, né? E no registrador PIE, nós temos aqui flags de habilitação de interrupção. Tá? Então aqui interrupção do timer 1, aqui nós temos a interrupção para habilitar a interrupção do módulo CCP. Então aqui eu tinha a interrupção externa, tá? Habilitado, e aqui a flag de interrupção externa. Tá? Então, e aqui é uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês e que não me ocorreu, e depois de muitos dias é que me ocorreu isso aqui. Essas flags aqui de interrupção, de ocorrência de interrupção, vamos dizer assim, elas são setadas pelo PIC, independentemente se as flags de habilitação da interrupção estão ativas ou desabilitadas, tá, pessoal? Se essa flag aqui, vamos pegar a interrupção externa, que é o meu caso ali. Se ela estiver ativa, ou melhor, habilitada, e ocorrer a interrupção externa no pino RB0, tá? Então, ele vai desviar o fluxo do programa lá para as interrupções. Agora, se ela estiver desabilitada e ocorrer uma mudança de estado no pino RB0, tá? Que coincida, por exemplo, se lá
Porque essa configuração aqui ela é feita no registrador Option Reg, tá? Se eu vou querer a interrupção externa por borda de subida ou descida, então vamos imaginar ali que estava subida, configurado lá. Sempre que houver uma borda de subida no pino RB0, essa flag aqui vai ser setada. Mas como essa flag aqui está desabilitada, esse bit aqui está desabilitado, tá? Não vai ocorrer a interrupção. E aí é que estava o meu problema. Tá? Por quê? Porque sempre que havia essa mudança de borda aqui, lembre que quando chegou aqui, que deu a interrupção de comparação, perfeito, eu desabilitei a interrupção externa e passei a usar a interrupção do módulo CCP, modo captura por borda de subida ou descida. Perfeito? Mas o que acontece? Quando ocorria essa borda de subida aqui, certo? A minha flag de interrupção do pino aqui do pino RB0, ela era setada. E aí quando ocorria essa borda de subida, certo? Ocorria a interrupção do módulo CCP, modo captura. O programa desviava aqui para as interrupções, só que o que acontecia? Ele primeiro testava se foi uma interrupção externa. E como ocorreu a borda de subida, houve uma mudança ali de estado no pino RB0. O PIC setou o int 0 e F, que é a flag de interrupção externa. E quando chegou aqui, certo? Ele testava aquela flag de interrupção externa, ela estava setada e ele vinha aqui e fazia os tratamentos de interrupção externa e não os tratamentos do módulo CCP, que era o que eu queria que ocorresse. Então, entenderam, pessoal? O problema aqui, embora a interrupção não fosse uma interrupção externa, eu não queria que fosse uma interrupção externa, porque eu tinha configurado para ser interrupção do módulo CCP e tinha desligado a interrupção externa no pino RB0, mas o PIC continua setando a flag aqui de interrupção no pino RB0 sempre que ocorresse uma mudança de estado lá no pino RB0 que correspondia ao que estava configurado lá no Option Reg, que era a borda de subida ou descida. Tá? E aí, quando ocorria a interrupção, embora não fosse uma interrupção, eu não queria que fosse uma interrupção externa, porque o pino RB0 estava desligado. Tá? A hora que ele entrava na interrupção, ele testava primeiro a interrupção externa, ou seja, o bit int 0 e F, e aí ele constatava que o bit int 0 e F estava em 1, e ele fazia os tratamentos de interrupção externa e ignorava aqui o módulo CCP, e aí criava confusão total no meu sistema, que ele não funcionava. Depois, então, de ter descoberto esse problema aqui, tá? E levou dias para me tocar desse problema, tá? Então a solução foi simples. Bastou eu inverter a ordem de prioridade aqui de testes de interrupção. Tá? Então, em vez de testar primeiro se foi uma interrupção externa ou não, eu testo primeiro se foi uma interrupção no módulo CCP. Tá? Então, eu inverti dentro da rotina de interrupção, eu inverti a ordem aqui, essa ordem aqui. Então, primeiro eu faço esse teste aqui, sim ou não. Se sim, eu executo o bloco correspondente, né? Faço o tratamento correspondente. Se não, aí sim eu venho testar a interrupção externa. Então, feito isso, aí eu inverti essa ordem aqui dentro das rotinas de interrupção, recompilei, reprogramei e aí funcionou
perfeitamente o sistema, agora sim usando o modo comparação e o modo captura. Então, pessoal, fica aí, tá? A minha intenção quando eu gravo esses vídeos é mostrar para vocês as experiências, as dificuldades que eu passo aqui com as minhas experiências, tá? Frisar para vocês que a eletrônica para mim é um hobby, tá? Eu não sou profissional da área, eu não vivo disso, tá? Isso aqui é um passatempo para mim e eu gosto de brincar. E aqui na cidade onde eu moro, então são poucas pessoas que mexem com isso. Eu conheço um ou dois só, mas não, assim, de ouvir falar, tá? Não tenho conhecimento com essas pessoas, então praticamente eu me viro sozinho, tá? Não tenho com quem trocar ideias. E aí eu passo por essas dificuldades, por esses problemas, tá? Então eu gravo esses vídeos para compartilhar essas experiências, esses problemas que eu passo com vocês, porque são problemas que vocês também podem passar, tá? Então eu gravo isso para chamar a atenção. Muitos de vocês trabalham na área, tá? Que assistem esses vídeos, trabalham na área de eletrônica. Como eu disse, eu não trabalho, é só um passatempo. Então é isso, tá? Esse vídeo foi para mostrar esses dois erros. No próximo vídeo, então, eu vou trazer o programa. Eu vou mostrar o software desenvolvido, né? O programa desenvolvido conforme era a minha concepção, a minha ideia original. Vou mostrar para vocês. Tá? Aí eu encerro essa parte em assembly com o PIC16F88 e depois eu vou trazer esse mesmo sistema para o PIC16F877A, mas aí usando a linguagem C. Tá? Não sou muito bom em programação em C, mas vou tentar fazer o mesmo sistema usando agora o 16F877A e a linguagem C. Mas também serviu, esse erro que eu cometi também serviu para vocês terem aí duas abordagens diferentes para fazer esse sistema, tá? Então, às vezes vocês têm um microcontrolador que não tem esse modo de captura, tá? Então, daí você já sabe como usar os timers e a interrupção externa. Se tem o modo de captura, vocês podem usar o modo de captura, tá? Em vez da interrupção externa e o timer 0 ou outro timer que seja. Também no outro sistema eu usei a parte de capturar e medir a duração dos pulsos. Eu não usei por interrupção, eu usei direto dentro do loop main, tá? Então no próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, que é utilizando o modo de captura, eu estou usando as interrupções, tá? Não estou usando no loop principal. Então são abordagens diferentes, tá? Para vocês terem uma ideia que às vezes o mesmo objetivo ele pode ser conseguido usando caminhos diferentes, tá? Então vai depender de cada um. Então aí, obrigado pela paciência, por terem assistido mais esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a cabeça de vocês aí para pensar um pouquinho mais nessas questões de erros aí que podem acontecer, que às vezes são erros simples, mas que demoram um bocado para serem descobertos. Beleza, pessoal? Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo.